Você acha que Deus desiste facilmente de você? Você acha que Deus desiste facilmente das pessoas? Você acha que Deus desiste facilmente dos profetas a quem Ele chama? Quando Deus chamou Moisés, Ele disse: eu sou pesado de língua, eu sou pesado de boca, eu não sei falar. Deus desistiu de Moisés por causa disto. Quando Deus chamou o profeta Jeremias, ele disse assim, Jeremias disse: Senhor, eu sou apenas uma criança. Deus disse: não diga eu sou apenas uma criança, porque tudo aquilo que eu mandar você fazer, você vai fazer, e tudo que eu mandar você falar, você vai falar. Quando Isaías viu a glória do Senhor, ele disse: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E Deus falou: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías disse: envia-me a mim. É natural, diante de um encontro com Deus, diante de uma responsabilidade de ser porta-voz de Deus, que a princípio a pessoa recue. Mas Deus não desiste facilmente daqueles a quem chama. Veja, lembre-se de Jonas. Jonas tomou o navio lá para Tarsis, fugindo da missão de ir lá anunciar a Nínive a sua destruição e, consequentemente, buscar o arrependimento daquele povo. Deus enviou o grande peixe, mas depois Deus falou na segunda vez: Jonas, vai a Nínive anunciar a palavra que eu tenho dito a você. Pedro havia negado Jesus 3 vezes, mas Jesus, após a sua ressurreição, ainda não havia desistido de Pedro e perguntou para ele 3 vezes: Pedro, você me ama? Então apacenta os meus cordeiros. Deus não desiste das pessoas facilmente. E é isso que vamos estudar na lição desta semana. Sejam bem-vindos, alunos e professores da Escola Sabatina, para o tema desta semana, a sarça ardente. E o verso para memorizar está em Êxodo 3, versos 7 e 8, onde Deus diz que Ele vai libertar o seu povo, que Ele vê a angústia do seu povo, o seu sofrimento, e Ele vai agir a favor do seu povo. Vamos pensar então nesse contexto aí da libertação do povo de Israel, nesse contexto em que Deus chama Moisés para ser o instrumento seu para a liberdade, para a libertação do povo hebreu. Muito bem, começamos pela sarça ardente, não é? Moisés vai ter um encontro com Deus ali em Horebe, e Deus então o chama para ser o libertador de Israel. Qual o contexto que nós temos aí, né? Vamos pensar nas 3 fases da vida de Moisés. Os primeiros 40 anos, Moisés foi criado no Egito, né? Ele foi adotado por Hatshepsut, né? A filha do faraó, e entregue para sua própria mãe, Joquebede, para que durante 12 anos pudesse educá-lo. Essa é uma providência divina, né? Mas ele vive 40 anos no Egito. Moisés, então ele é de origem africana, né? Ele nasce no Egito, passa 40 anos ali, mas ele é do povo hebreu, né? Ele é um descendente de Abraão. E Deus tem um plano para libertar o seu povo, e ele vai ser inserido neste plano. Então, depois de 40 anos ali no Egito, Moisés então vai para o deserto de Midian. Ele passa 40 anos no deserto. Após, então, ele completar 80 anos, Deus o chama para que ele fosse, então, enfim, exercer a função de libertador do povo de Israel, e ele vai passar 40 anos no deserto. Muito bem, o tempo que Moisés passa em Midian é um tempo especial. 40 anos foram suficientes para que ele esquecesse muito das ciências, da cultura egípcia, e pudesse se concentrar naquilo que era principal, nos valores do povo hebreu, no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Moisés, então, vai perder muito da cultura egípcia, vai ter até dificuldade de se comunicar com o povo egípcio, mas Deus está usando tudo isso, aquela função de pastoreio, aquela vida simples no deserto, para Deus revelar o seu amor, a sua bondade e preparar mais plenamente Moisés para exercer a sua função, que, aliás, ele havia entendido de uma maneira equivocada, pensando que era com seu braço fraco que o povo de Israel seria liberto quando ele matou o egípcio. Agora ele estava pronto para entender que era com o braço forte do Senhor que o povo hebreu seria liberto. Então, naqueles anos de deserto, convivendo ali com Jetro, Jetro era o sacerdote lá de Midian, né? Então nós temos que pensar aqui
que Jétro não era um homem estrangeiro, né? Quando Moisés vai se casar com Séfora, né? Ou Zípora, ele vai se casar, na verdade, com alguém que tem origem em Abraão, né? Se você ler Gênesis, capítulo 25, versos 1 e 2, lá vai falar que Abraão, provavelmente ou certamente após a morte de Sara, né? Ele se casa com Quetura, e Quetura vai lhe dar alguns filhos, né? E um dos filhos é Midian. Então, quando Moisés então se casa com Séfora ou Zípora, ele está casando com alguém que é da linhagem abraâmica. E durante esses 40 anos que ele está no deserto, então ele vai escrever o livro de Gênesis, e nós acreditamos que foi Moisés que escreveu também o livro de Jó, e é nesse período que ele vai escrever esses dois livros da Bíblia. Então Moisés está no deserto e ele vê uma sarça ardente, e ele se aproxima da sarça para ver como é que aquela sarça está se queimando, mas não se consome. E ali então Deus vai se apresentar a ele, né, como Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e vai falar então que ele tem que ir agora para o Egito para libertar o povo de Israel. E é importante nós pensarmos no fato de que Deus se apresenta como Deus de Abraão, Isaac e Jacó, porque 400 anos atrás Deus havia dito para Abraão que a sua descendência iria voltar para a terra de Canaã, onde ele estava habitando. Então, Gênesis capítulo 15, verso 13, já estudamos isso a semana passada, não é verdade? Então, a menção, então, da volta dos descendentes de Abraão para a terra de Canaã. Vamos pensar agora um pouquinho no texto de segunda-feira, quando fala a respeito do anjo do Senhor. E eu gostaria de ler com você Êxodo capítulo 3, verso 2, onde está escrito: "E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça." Então você tem a expressão aqui, anjo do Senhor. Foi um anjo que o Senhor enviou ou foi o próprio Senhor? Então quando você se revelou a Moisés, quando você lê o verso 4, "E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés, respondeu ele, eis-me aqui." Então, a pessoa que é chamada de anjo do Senhor, no verso 2, é chamada do próprio Senhor, chamada de Deus, no verso 4. Então, nesse contexto, o anjo do Senhor é o próprio Deus. Você tem situações em que a expressão anjo do Senhor pode se referir a um anjo enviado pelo Senhor, ou um próprio ser humano. E às vezes a expressão anjo do Senhor se refere ao próprio Senhor. Vamos ler Malaquias capítulo 3. Eu gosto desse texto de Malaquias capítulo 3, porque a expressão anjo aí é usada tanto para o contexto do ser humano quanto do próprio Senhor Jesus, e você vai perceber então uma referência ao próprio Deus. Malaquias 3, verso 1, "Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim." Então aqui a palavra anjo, né, mensageiro, malak, né? Então aqui, veja só, essa expressão da primeira parte de Malaquias 3, verso 1, se refere ao próprio Malaquias, né? Aí você tem o próprio nome Malaquias, o mensageiro. Então o próprio Malaquias, que é enviado como mensageiro para alertar o povo de Israel. Você tem aí uma profecia a respeito daquele que ia preparar o caminho para a vinda de Jesus, né? Que, olha só, "Eis que envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim." Então você tem também uma referência aí à vinda de Jesus indiretamente. Você vai ter outros textos em Malaquias abordando isso também. Aí continua o texto: "Virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança a quem vós desejais." Aí mensageiro aí, nesse caso, se refere ao próprio Senhor Jesus, né? Continuando até o final, "Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos." E você tem outros contextos em que a expressão pode se referir, né? A expressão pode aparecer anjo do Senhor ou a palavra Senhor, que é ao próprio Deus. Você tem Malaquias 22, Gênesis 22, versos 11 e 16. Então você tem a expressão anjo do Senhor, naquele contexto em que Abraão vai para sacrificar Isaac, né? Aparece o anjo do Senhor e depois a menção de que é
o próprio Senhor. No contexto de Jacó, né, quando ele é chamado para voltar para a sua família, eu queria ler esse texto aí, sabe? Ele tem algumas coisas muito interessantes para serem notadas. Por exemplo, o verso 3 diz assim: E disse o Senhor a Jacó, torna-te à terra dos teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Aqui a expressão que aparece é Senhor. Se você vai ao verso 11, se referindo a essa mesma pessoa, diz: E disse-me o anjo de Deus em sonhos, Jacó, e eu disse, eis-me aqui. Agora não aparece mais a expressão Senhor, mas aparece a expressão anjo de Deus. E se você vai ao verso 13, diz: Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizestes um voto. Então você tem a expressão Senhor, a expressão anjo do Senhor e a expressão Deus aqui, se referindo à mesma pessoa. Ainda nesse contexto, eu queria pensar um pouquinho que quando o anjo do Senhor, que é o próprio Senhor, que aparece a Moisés lá em Horebe, né? E dali onde futuramente a lei vai ser promulgada, apresentada, né? Dada por Deus a Moisés, e nesse contexto Deus chama o povo hebreu de meu povo. Está lá sendo humilhado, maltratado, escravizado, mas é o povo de Deus. Você tem essas expressões em Êxodo 3, verso 7 e Êxodo 3, verso 10. Vamos para um outro aspecto da lição desta semana. Eu sei que é um pouquinho delicado, um pouquinho mais difícil esse tema, vai exigir um pouco mais de concentração, eu diria talvez um pouco mais de oração e de paciência, mas vale a pena a gente estudar esse assunto, porque agora a expressão não é mais o anjo do Senhor se referindo ao próprio Senhor, mas a expressão tem que ver com o nome do Senhor. Em Êxodo 3, verso 13, tem a pergunta assim: e eles vão me perguntar, em nome de quem que você foi enviado? Qual é o nome dele? Né? Então, agora o estudo é sobre o nome de Deus, né? E aí você tem a expressão Yahweh, né? Que é Yod, Rei, Vav, Rei, são as 4 consoantes aí da língua hebraica para se expressar a Deus. Então, o nome de Deus é Yahweh, né? Mas vamos pensar um pouquinho aqui nesse contexto, quando perguntam, quem é esse que te enviou, Moisés, para que nós fôssemos libertos aqui, né? Então a resposta de Moisés tinha que ser assim, olha, eu sou, né? Então você tem a expressão ali, Erie, Asher, Erie, né? A expressão que significa que eu sou quem eu sou. Agora, vamos aqui pensar um pouquinho nessa expressão aqui, eu sou. Então, a resposta de Moisés aos anciãos, aos líderes lá do povo hebreu que estava escravizado, quando perguntado a respeito de quem o havia enviado, era, olha, Moisés, você diga para o povo, você diga para os líderes, você diga para os anciãos que eu sou, o Erie, está enviando você para libertar, né? Êxodo 3,14. Mas eu quero abordar com você o estudo dessa expressão aí, o eu sou, inicialmente, no contexto da pessoa do Senhor Jesus. Embora a lição não faça essa ligação, eu quero fazer com você, eu até diria que talvez esse fosse o ponto que você como professor e você como aluno deveria se ater a isso aí. Para entender que quem fala com Moisés lá na sarça ardente é o próprio Senhor Jesus, sabe? Por exemplo, se você for ao livro de João, capítulo 8, verso 58, você lê o seguinte: Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão. Esse é o verso 57. Verso 58, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. No livro de Êxodo, Erie, em hebraico, eu sou. No livro de João, no Novo Testamento, ego eimi, em grego. Jesus está dizendo, eu sou. Ele está usando a mesma expressão lá do deserto, né? Então, pensando nessa questão de Jesus como o eu sou, ele diz que antes que Abraão existisse, ele já existia. Então, eu sou quer dizer,
é o significado de Deus eterno, né? Sua eternidade passada e futura e a sua existência no presente. Vamos pensar um pouquinho de Abraão até Moisés. Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac, Jacó, Levi, Coate, Amrão e Moisés. Quantas gerações? Abraão é um parente distante, né, de Moisés. E quando Jesus está debatendo com os judeus, ele fala, antes que Abraão existisse. Veja, ele não fala, ele não se reporta ao evento da sarça ardente lá no deserto. Ele se reporta muitos anos antes, ao antepassado de Moisés, e ele fala que antes que Abraão existisse. Lembra que é um texto que ele fala, Abraão viu o meu dia e se alegrou? E ele fala, antes que Abraão existisse, eu sou. E se você vai a Gênesis capítulo 1, fala, no princípio criou Deus o céu e a terra. E se você vai ao Evangelho de João capítulo 1, verso 1, fala assim, no princípio o verbo estava com Deus. Então, Jesus está dizendo que ele sempre existiu. Se você ler Colossenses 2, verso 9, Colossenses 1, versos 16 e 17, se você ler João 1, versos 1 a 3 e depois o verso 14, se você ler Hebreus capítulo 1, versos 1 a 3, especialmente o verso 3, você vai ter essa clara concepção de que a Bíblia ensina que Jesus é eterno, que o eu sou do Novo Testamento é o mesmo eu sou que falou com Moisés na sarça ardente. Agora eu quero quero estudar com você a aplicação de um texto em que aparece o tetragrama no Antigo Testamento e que é usado para Jesus no Novo Testamento. Nós já estudamos isso em algumas lições no passado, mas vamos relembrar, por favor, Isaías 40, verso 3. Vamos ler o texto. Profeta Isaías, Antigo Testamento, 40, verso 3. O texto diz assim, vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Aqui a expressão que aparece aqui para Senhor é Yahweh. Só que essa mesma expressão, esse mesmo texto, esta mesma oração é apresentada por João Batista quando ele fala da sua missão. Vamos ler Mateus, capítulo 3, verso 3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. O texto usado com a palavra Yahweh, com tetragrama, em Isaías 40, é aplicado por João Batista, referindo-se à pessoa do Senhor Jesus. Eu queria ler com você um texto. Agora, então, vamos pensar aqui. Nós temos o nome de Deus, né? Yahweh, Yod-He, Vav-He. Você tem títulos para Deus. Por exemplo, quando diz em Gênesis 17, verso 1, quando fala do Deus Todo-Poderoso, fala do Yahweh, El Shaddai. Veja, então, que expressão fantástica quando fala do Senhor. Vamos ler Gênesis 17, verso 1, então? Olha aqui. Gênesis 17, verso 1. Aqui, Antigo Testamento, 17, verso 1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Então, apareceu o Senhor, apareceu Yahweh. O Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Então, você tem o nome de Deus, Yahweh, você tem título para Deus, por exemplo, Todo-Poderoso, El Shaddai, você tem outros títulos, Deus Todo-Poderoso, El Shaddai,
E você tem também a expressão Elohim. E aí eu queria ler com você Gênesis capítulo 2, verso 4. Aqui eu quero ler com você, um pouquinho mais abaixo aqui, quero ler uma parte, já na parte final, tá? Do texto de Gênesis 2, verso 4. Yom Asa Yahweh Elohim Eretz Shamayim. Então, quando fala a respeito da criação, em Gênesis 2, verso 4, ali aparece a expressão Yahweh, e ali aparece a expressão também Elohim, né? No dia em que o Senhor, Yahweh, Deus, Elohim, fez a terra e os céus. Então, estudamos um pouquinho aqui sobre o nome do Senhor, certo? Quando os anciãos perguntassem, Moisés, quem foi que enviou você? Ele vai dizer assim, olha, o eu sou me enviou a vocês, o Deus eterno, né? E este Deus eterno que enviou Moisés para libertar o povo de Israel era o próprio Senhor Jesus, o eu sou, que antes que Abraão existisse, eu sou. Era o próprio Jesus que estava chamando Moisés para cumprir a sua missão. Vamos pensar então um pouquinho no lado humano de toda essa história, Moisés e as suas desculpas, não é? Então, eu não quero entender aqui que Moisés estava com atitude de rebelião, certo? Ele tinha noção de que um dia iria exercer essa função de libertador. Mas quando Deus fala para ele ir até Faraó, né, que ele iria até Faraó para libertar o povo, ele pergunta assim, mas quem sou eu, né? Êxodo 3, verso 11, quem sou eu para ir a Faraó para a libertação do povo de Israel? Deus fala assim, eu sou contigo. Não se preocupe com quem você é. Sou eu, estarei com você e sou eu que vou libertar o povo de Israel. E aliás, Moisés, quando já está velhinho e vai passar aí a responsabilidade para Josué, ele também fala para Josué, olha, assim como Deus esteve comigo, ele estará com você. Leia lá o primeiro capítulo de Josué. Aí Moisés tem uma outra expressão, então ele fala, e quando os anciãos perguntarem para mim qual é o seu nome? Êxodo 3, verso 13. Deus diz para ele então o quê? Diga que o eu sou me enviou a vós. E aqui eu vou chamar a sua atenção porque tem uma tradução bíblica aí que usa a expressão eu tenho sido. Mas sabe, a gente então tem que tomar um certo cuidado na influência às pessoas e assumir a responsabilidade da tradução que a gente usa, né? Então, a expressão aí é eu sou, não é eu tenho sido. Nós queremos descaracterizar porque Jesus não era Deus, então não é eu sou, porque Jesus usou a expressão eu sou. Não, a expressão tem justamente esse significado, esse interesse de apontar a Jesus como Deus eterno, certo? Então, Moisés vai responder para aquelas pessoas, o nome dele é o eu sou, ele está me enviando a vocês. E aí tem mais uma coisa, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É o Deus que prometeu a libertação, é esse Deus que me enviou a vocês. Mas eles dizem, então, mas eles não vão crer em mim, Senhor, né? Então está isso em Êxodo 4, verso 1. Deus fala, o que você tem na mão? Ele diz, eu tenho uma vara. Ele falou, joga essa vara no chão. Jogou a vara, se transformou numa cobra. Deus falou, agora pegue essa cobra. E quando Moisés pega a cobra volta a ser uma vara. Deus fala para Moisés, Moisés coloca a mão no seu peito. Ele colocou, a mão ficou leprosa. Moisés olhou aquilo, aquela mudança. Deus falou, agora coloca de novo a mão no seu peito. E a mão ficou curada, normal como a outra. Deus falou, você vai fazer esses sinais lá para os líderes, lá os anciãos do meu povo lá, e eles vão crer. E se eles não crerem, você pega a água do rio, joga na terra seca, e a água vai se transformar em sangue, certo? Aí depois Moisés vai falar, mas Senhor, eu não sou eloquente, né? Isso está em Êxodo 4, verso 10, né? Deus fala, eu serei com a tua boca, eu vou falar por meio de você. Você vai ser meu porta-voz apenas. A responsabilidade é minha. Fique tranquilo. Aí Moisés, então, toma uma quinta atitude, uma quinta expressão. Ele fala, Senhor, envia outra pessoa.
Aí Deus fica desgostoso com a atitude de Moisés. Fala, Moisés, olha, então vamos fazer o seguinte, eu vou mandar Arão para te acompanhar. Tudo bem? Então você vai com Arão, você vai ser Deus para Arão e Arão vai ser o seu porta-voz. Essa é uma força de expressão, né? Que Deus usa, né? Então Arão vai falar em teu nome. Veja, Deus não desiste de Moisés. A última atitude de Moisés talvez possa soar como uma atitude de rebelião, né? Mas Moisés sente toda a sua fraqueza, toda a sua debilidade, ele quer fugir da sua responsabilidade. Esse é o momento, talvez, o ápice das escusas de Moisés. Moisés tinha lembrança do que ele já tinha feito no Egito. Deus vai assegurar, dizer, Moisés, todos que queriam a tua morte, o teu mal, todos já morreram, vai lá, eu estou com você. O povo de Israel, o povo hebreu vai ser liberto, meu povo vai sair daquela escravidão. Eu vou cumprir com a promessa que eu fiz para Abraão, repetir para Isaac, e tudo vai dar certo, né? Então Moisés assume a sua responsabilidade. Quando ele está se dirigindo, então, com a sua esposa e tal, caminhando para o Egito, a Bíblia diz que o Senhor o encontra no caminho e quer matá-lo, né? Êxodo 4, verso 24. Então aí você tem um contexto aí, né? Moisés teve 2 filhos, né? Gerson e Eliezer, e o segundo filho, ele não havia feito a circuncisão. Veja, ele vai para libertar o povo hebreu, o povo de Deus. E Deus deu para Abraão, né, o sinal da circuncisão. Então, o passar pela circuncisão ao 8º dia, a princípio, a criança, era uma demonstração de que pertencia ao povo de Deus. Como é que Moisés iria libertar o povo de Deus se o próprio filho dele não estava se identificando com a nação escolhida do Deus Todo-Poderoso? Então Moisés não teria autoridade para tratar do povo de Deus e da sua libertação no contexto que ele mesmo não havia, digamos assim, simbolicamente, inserido seu filho no povo de Deus com a circuncisão. Diante daquele contexto todo ali, então vai ser feita a circuncisão, né? Porque a Zípora, ou Séfora, né? Ela vai agir ali, ainda que tardiamente, provavelmente por alguma argumentação dela, Moisés não tivesse se disposto tão prontamente para fazer a circuncisão de Eliezer. Agora ela vai ter uma atitude que demonstra, provavelmente, de onde veio essa resistência para a circuncisão daquele menino. E ela vai falar que Moisés é um homem sanguinário e jogar a parte do prepúcio que foi tirado ali na circuncisão diante dele, e ela vai recuar, né? Então, soa até um pouco estranho quando você pensa que a origem dos midianitas é uma origem abraâmica, né? Mas, diante de tudo aquilo, aquele episódio fica no passado, Moisés vai cumprir, então, a sua missão. Agora, fica aqui algumas lições para nós, né? Talvez a principal lição. Moisés iria atuar como líder, mas ele precisaria dar o exemplo. E eu pergunto para você, especialmente se você tem alguma função de liderança no povo de Deus, na igreja. Sabe, liderança não é apenas com as palavras. Liderança não é apenas exercer o dom. Você e eu temos a responsabilidade de exercermos nosso dom. Mas vamos pensar que a liderança é, acima de tudo, o exemplo. Deus não vai deixar de capacitar você para a sua obra, sabe? Não vai fazer com que você perca seus dons, né? Talvez eles vão ficar cada vez mais limitados, fragilizados e talvez inúteis com o passar do tempo. Mas Deus quer que, mais do que você usar os seus dons, que você tenha autoridade para usá-los, sabe? Uma coisa é o chamado de Deus para servi-lo, para amá-lo, para a salvação. Uma coisa é o chamado de Deus para a salvação. Outra coisa é o chamado de Deus para o serviço. Se eu aceito o chamado de Deus para a salvação, com esse privilégio também uma responsabilidade do serviço. Para esse serviço, Deus me dá dons, mas também esses dons têm que estar acompanhados com a autoridade do exemplo. Uma liderança cristã só pode prosperar com o exemplo.
E aí nós temos uma situação que está crescendo no mundo o número de desigrejados, pessoas que não querem mais frequentar igrejas tradicionais. Um dos motivos, a falta de confiança na liderança. Pessoas que falam, né, da boca para fora, mas não vivem a religião que professam ou que ensinam. Mas agora eu quero, nessa parte final, tocar num outro ponto. Se você rejeita o chamado de Deus para o serviço, você não estaria também, consequentemente, rejeitando a salvação? Vou perguntar de novo. Se você rejeita o chamado de Deus para o serviço dele, você não estaria rejeitando também o chamado de Deus para viver no reino eterno? O chamado para a salvação? Vamos orar. Nosso Pai que estás nos céus, obrigado porque temos em Moisés um exemplo de alguém que, a despeito das suas debilidades e fraquezas, aceitou o chamado para a sua missão. Por favor, Senhor Deus, ajuda-nos a aceitarmos o chamado para a salvação e também o chamado para a missão. Continue dirigindo o teu povo, tua igreja, tua liderança, os teus filhos, para que nós também possamos deixar esse Egito de sofrimento e dor do pecado para vivermos a vida eterna no lar celestial, na nova Canaã, onde não haverá mais tristeza, nem dor, nem clamor, nem morte, porque as primeiras coisas estarão passadas. Dirige-nos até lá pela tua graça, te pedimos em nome de Jesus. Amém.